Olá, hoje eu não tinha como errar a data, não. Tinha, não. É terça-feira. E daí? 1º de junho de 2021. Por quê? É o segundo aniversário do meu caçula, Arthur de Castro Neumann e Pinto, um nome que o Hildeberto Barbosa, filho, meu colega na Academia Paraibana de Letras, lembra que é um decassílabo perfeito criado por Dona Isabel de Castro. A mãe dele é também o meu 51º ano nesta maravilhosa, amadíssima cidade de São Paulo de Piratininga. Estou aqui há 51 anos, não esqueço o meu sertão, não esqueço minha Campina Grande, mas adoro São Paulo, onde eu vivo há 51 anos e o meu filho nasceu exatamente quando eu completei 49 anos de São Paulo. Hoje eu venho voltar a tratar de um tema que eu tenho abordado sempre, que é o domínio, que é o controle das polícias militares estaduais pelo bolsonarismo. As polícias militares estaduais são as milícias fardadas e armadas das quais o Bolsonaro falou quando ele participou, quando ele chefiou, quando ele presidiu aquela reunião do Conselho do Governo, cujo vídeo foi gravado e o ex-decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, autorizou que todos víssemos. E vimos quando ele falou isso. E ele estava falando, quando ele falou da Gabi, estava falando nas polícias militares. Nós tivemos um exemplo disso no sábado, quando a Polícia Militar de Pernambuco cegou 2 recifenses, trabalhadores, que estavam passando pela calçada numa manifestação de desarmados protestando contra Bolsonaro. E que providência o governador de esquerda, Paulo Câmara, do Partido Socialista Brasileiro, fundado por Miguel Arraes, tomou? Afastou para verificações, né? Pois é, mas esse tipo de coisa aconteceu também em Goiás, o que não é lá muita novidade. Goiás é governada por Ronaldo Caiado, um bolsonarista. E lá em Goiás, um policial militar queria obrigar o sindicalista, o petista, dirigente do PT, Arquidones Bites Leão, a tirar do seu carro um cartaz imenso dizendo Bolsonaro genocida, com base na Lei de Segurança Nacional. Bom, aí veio a Polícia Federal agora. Por que é que eu estou dando essa notícia que é um pouco atrasada? Porque a Polícia Federal acaba de decretar que o cartaz do petista não feria a Lei de Segurança Nacional. O que confirma 2 coisas. A primeira é que eu já falei, que as polícias militares são controladas diretamente do Gabinete do Ódio no Palácio do Planalto e no Gabinete do Presidente da República pessoalmente, e pelo vereador Carlos Bolsonaro, e pelo senador Flávio Bolsonaro, e pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Além disso, o controle que o Bolsonaro exerce sobre a Polícia Federal, apesar de ter sido denunciado pelo ex-juiz e o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, ele é bastante, digamos, meia boca, porque eu tenho, desde que eu escrevi esse livro aqui, O que Sei de Lula, que eu mostrei como é que o Márcio Tomás Bastos, primeiro ministro da Justiça do Lula, tentou controlar a Polícia Federal, mas não conseguiu. E aí dizia que a Polícia Federal era uma polícia republicana. Nada disso. Era uma polícia, naquela época, dividida entre os grupos petista, tucano e as viúvas de Tuma. Hoje, a maioria dos grupos está reunida num grupo bolsonarista. Ontem, inclusive, eu recebi no WhatsApp um filme assustador de formatura da Polícia Federal, com aqueles gritos de guerra fascistoides, que me lembrou a leitura do livro que eu fiz, M, o Filho do Século, de Antônio Scurati, que mostra a tomada de poder no autogolpe de Mussolini pelo Partido Nacional Fascista no parlamento italiano. E que tudo está sendo repetido aqui no Brasil, e eu acompanhei isso página a página, 800 páginas. Pois então, só que a Polícia Federal continua tendo os seus laivos de independência, e um foi esse. O policial federal chegou e viu que aquilo era uma estupidez.
considerar uma agressão à Lei de Segurança Nacional. Mas é bom lembrar isso, porque até hoje a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei da ditadura, que foi incorporada à Constituição, está para ser substituída por uma lei de defesa do Estado Nacional, mas o Congresso, dominado pelo Centrão, pelos fascistoides do Bolsonaro, não tem permitido. Estava na hora de mudar a configuração dessa coisa. Aliás, o lugar que o Bolsonaro comanda realmente é o Palácio do Planalto, né? Nós sentimos nas manifestações de sábado que o poder dele está escorrendo pelos dedos no resto da sociedade, nas cidades, mas lá no Palácio ele tem tanto poder que agora acabou de nomear o general de divisão Eduardo Pazuello, o intendente incompetente, o ex-ministro da Saúde, que é responsável, junto com o chefe, por essas quase 500 mil mortes por Covid no Brasil, para um cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos, e pelo qual ele vai ganhar R$16.000 por mês. É aquela instrumentação paga com dinheiro público que o Bolsonaro está fazendo para conquistar grupos armados também no Exército. Só que no Exército ele não tem a harmonia de todos os grupos com ele, né? Eu também vim aqui disposto a contar para vocês que R$16.000 é muito dinheiro, né? Bom, o depoimento da médica, da oncologista, ou seja, especialista em câncer, Nise Yamaguchi, de ascendência japonesa. Eu saí agora há pouco da televisão, ainda estava rolando. É realmente aquilo que eu já esperava. No começo do depoimento, o presidente da CPI, o Omar Aziz, disse: olha, a senhora tem uma fama de ser muito verdadeira. Não é, não. Ela mentiu muito. Teve uma hora, por exemplo, que ela foi defender a cloroquina, como continua fazendo, e disse que o estado do Amapá tinha baixíssimos índices de morte. E aí o Renan, que está pagando um serviço de verificação, disse: não, é mentira, o Amapá não está entre os melhores índices do mundo de morte por causa de cloroquina. Um outro momento que houve um certo estranhamento, apesar da médica, que segundo o senador lá não é cientista, não trabalha em laboratório, trabalha em consultório, né? Tentou, apesar da sua vozinha baixa, que o presidente chegou a ser até grosseiro, né? Disse: olha, não acredito no que ela está falando só porque ela fala baixo e é convincente, não. Mas o que ela está falando não é verdade. Acontece o seguinte: em sessão anterior, dois depoentes, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o contra-almirante Barra Torres, contaram que participaram de uma reunião no Palácio do Planalto, da qual também participou Nise Yamaguchi, na qual ela ouviu uma repreensão que até o próprio Barra Torres, que deu a repreensão e contou lá na CPI, considerou desrespeitosa, indelicada, no mínimo, né, para a inclusão da cloroquina na bula do remédio como essencial para a cura da Covid, quando a cloroquina é usada para curar malária, lúpus, outras doenças, não a Covid. Pois bem, ela negou. Ela disse que não havia nenhuma tentativa de inserir bula. E o Barra Torres deu, inclusive, um detalhe. Disse o seguinte: olha, não há possibilidade de incluir nada. O Ministério da Saúde não pode incluir em bula nenhuma nada, em remédio nenhum, porque quem inclui é a Anvisa a pedido do laboratório. E isso não aconteceu. Pois ela disse que isso não é verdade e apareceu lá com um texto de um decreto que não tinha nada a ver,
que disse que eles se enganaram a respeito disso. Então estavam para decidir, eu não sei se eles vão decidir ainda hoje, se vai haver uma cariação dela com o Barra Torres e o Mandetta. O que é certo é que ela negou terminantemente todas as vezes que se perguntou a ela sobre o tal gabinete que o Renan chama das sombras, que foi o gabinete que assumiu praticamente o controle da desastrada gestão de Jair Messias Bolsonaro sobre a pandemia. Ela disse que não há esse gabinete especial e que ela é uma técnica que é consultada e que às vezes chegou a falar com o presidente da República a pedido dele, mas que foi esporadicamente e não sabia nem contar quantas vezes foi. Mas à medida que foi correndo lá o depoimento dela, foram aparecendo registros que os senadores apresentavam de encontros dela com Jair Bolsonaro. Por falar em Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro está assumindo a responsabilidade pela eventual realização da Copa América no Brasil. A realização da Copa América no Brasil foi condenada de forma veemente pelo Gonzalo Vecina, que é fundador da Anvisa e que é um grande epidemiologista, e também foi pelo doutor Renato Kfouri, um pediatra que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. O doutor Renato Kfouri deu uma entrevista na Rádio Eldorado e o Gonzalo Vecina escreveu um artigo no Estadão. Mas o Bolsonaro disse que, se depender dele, vai ter Copa América no Brasil. Já puseram o apelido de Cepa América, porque é um perigo muito grande de haver uma grande contaminação por causa das delegações. Cada delegação de cada um dos 10 países participantes terá 65 membros e eles estão avisando que vai ter obrigatoriamente todo mundo vacinado. Acontece o seguinte, as vacinas para combater a Covid, elas precisam, primeira dose, a segunda dose é 3 semanas depois e depois ainda precisa esperar mais 3 semanas para poder começar a contar a imunidade. Ora, o calendário está marcando para a semana que vem, não há como cumprir esse tipo de exigência da imunidade. Agora o João Dória aderiu ao Bolsonaro, olha só. Olha o que é o interesse e como o futebol brasileiro não dá nenhuma atenção para a vida humana. É uma coisa realmente triste, trágica. Hoje o Jornal Estado de São Paulo publicou um editorial sobre as manifestações contra o Bolsonaro. No sábado, o editorial é exemplar, né? Vocês devem ler. No último parágrafo, ele conta a reação que o Bolsonaro disse que havia pouca gente porque a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal estava reprimindo a maconha. E o jornal fez uma piadinha certeira no fim. Disse assim, só essa piada, só esse tipo de humor pode mostrar o nervosismo que essas manifestações despertaram lá no Palácio do Planalto e no Gabinete do Ódio. Bom, eu quero aqui, antes de concluir, lamentar de forma violenta, veemente, o que aconteceu com a senhora Maria Nina. Maria Nina é a noiva de Whindersson Nunes e engravidou. E aí começou a receber mensagens dizendo, não, mas esse menino não vai nascer vivo. O certo é que João Miguel nasceu prematuro e morreu. É profundamente emocionante e revoltante o texto que o Whindersson Nunes escreveu a respeito dessa tragédia familiar. Eu venho aqui me solidarizar com ele e reclamar veementemente desse Brasil. Esse é o meu país, eu nasci aqui, mas o que é que eu posso dizer de um país em que tem um sujeito que se diz brasileiro e que ama a pátria, é um patriota e que escreve um recado desse? Esse tipo de coisa demonstra que o Brasil não é um país cordial, o Brasil não é um país amigo, não é um país tropical, abençoado por Deus. O Brasil, infelizmente, tem muita gente canalha, sem a menor formação, e é um país que marcha
terrivelmente para a barbárie, para as cavernas da pré-história. Lamentavelmente, isso está sendo feito sob as bênçãos do governo federal e nós precisamos afastar isso na próxima eleição, ressuscitando o caminho que o Brasil fazia na marcha do Estado de Direito. Ontem morreram o Dominguinhos do Estácio e o Januário de Oliveira. O Dominguinhos do Estácio, grande puxador de samba, e o Januário de Oliveira, um narrador de futebol primoroso. O Dominguinhos morreu de um problema cardíaco, mas o Januário de Covid. E então eu queria me solidarizar com todas as famílias, mas chamar especialmente a atenção para o pequeno João Miguel, vítima da crueldade de um país em que, infelizmente, o Bolsonaro não é um cruel, não é um desumano fora da curva. Tem muito brasileiro cruel e desumano como ele, e é por isso que ele está lá na presidência da República. E é por isso que nós devemos fazer o possível para tirá-lo de lá, se não agora por impeachment, que é difícil, pelo menos na eleição de 2022. Bom, direto ao assunto. Em té, e só a verdade nos salvará.